Muito boa tarde, você de casa. Estamos chegando nessa segunda-feira, né? E novamente o nosso horário aí esticou um pouquinho em função do horário eleitoral, que novamente durante 2 semanas aí o horário eleitoral vai tomar um pouquinho do nosso tempo. Então, nosso jornal, né, também foi extenso, né, depois do meio-dia e 20, e agora o programa Visão Crítica. E hoje a gente vai debater assuntos muito importantes aqui, como sempre, né? Esse programa é uma... discute-se tudo aqui, né, Ivanildo? Boa tarde. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, Sociedade Regional. Aqui a gente não foge dos assuntos, não fica na mesmice, não fica em cima do muro. Acho que são coisas que têm que ser ditas e precisam ser ditas, embora algumas pessoas se magoem, se chateiem, porém o espaço é livre. Aquela pessoa que sentir que foi ofendida de uma certa forma, busque aqui o direito e a gente trará e colocar do ladinho aqui. Vamos perguntar se ele tem café no bule. E eu falo sempre assim, olha, eu gosto muito de estar aqui, né, no programa Visão Crítica, eu me sinto à vontade, porque os assuntos aqui, olha, bem quentes, a gente discute de tudo e assim, sem meias palavras, como diz o apresentador deste programa, né, Vanildo? Sim, mas tem que ser assim, até porque o programa tem credibilidade em função do que é dito com clareza, sem protecionismo, sem colocar o lado político eleitoreiro, sem colocar valores que privilegiam um e denigre outros. Acho que isso aqui é importante. Exatamente. Olha, eu vou aproveitar o espaço aqui, né, para vender também o nosso peixe. Lembrando, Ivanildo, que esse mês é Outubro Rosa, né, e chamar a atenção das mulheres que assistem o programa Visão Crítica e também os homens. A gente vai falar um pouco disso, porque assim, esse mês é para prevenção da mulher, né? Para a mulher ir lá fazer o exame, se prevenir dessa doença que mata cada dia mais mulheres em todo o mundo. E aqui em Pontes de Lacerda a gente estava comentando, Ivanildo, eu falava assim, olha, cresceu o número, né? Apareceu, você disse não, aumentaram-se a procura para fazer o diagnóstico. Você entende muito bem essa área de saúde em Pontes de Lacerda, é isso mesmo? Eu acho que a sociedade começou a valorizar e preconizar o valor maior que nós temos, que é a vida. O marido, que era ciumento, que não deixava a mulher ir fazer o exame, o pai que não pegava e acompanhava a filha para a situação que precisa ser feita. E com essa um pouco maior liberação, a gente conseguiu descobrir que os diagnósticos são feitos mais prematuramente, e hoje é mais comum você ver tratamentos com resultados satisfatórios, porque antes morria-se muito mais com câncer de mama, porque quando chegava a descobrir, ele já estava com metástases, que é a propagação da doença para órgãos vitais. Sim, então, né, mulheres, o meu recado hoje é para vocês aí, ó, vamos lá, vamos procurar um médico para fazer o exame. Se você tem aí, né, mais de 40 anos, com 40 anos, você pode até fazer antes também, né, Ivanildo? Mas assim, o que preconiza aí a Organização da Saúde é que você faça depois dos 40, mas isso não impede que antes você vá lá e faça também o exame. Eu acho que a gente precisa ver o seguinte também, isso é para mulher de 40 anos para fazer mamografia. Mas a mulher fazer a autoapalpação, ela ir no seu ginecologista sistematicamente, e esse ginecologista ter o cuidado de fazer isso, buscar, acompanhar o tanto de doença hoje, sexualmente transmissível que tem, e que propagou a números alarmantes, acho que isso faz parte da vida. Tem gente aí que não cuida de doenças básicas, que vão para o colo do útero, que evolui e amanhã é um câncer uterino e com proporções que não dá mais para fazer nada. Então, olha, um recado aí para os homens que estão nos assistindo, apoie, né, sua mulher, faça com que ela vá no médico, que ela faça o autoexame, procure ajudar, né, porque os homens são assim meio largados. É igual o mês que vem é a campanha da próstata aí, né? Novembro Azul. E os homens ainda têm muito preconceito. Então, assim, ó, vamos ajudar a sua mulher que está em casa, porque afinal você ama ela. Então, vamos ajudar também a prevenir essa doença que mata muito. Você não vai gostar de ver a pessoa que você ama doente. Tô certo, Ivanildo? Tô certo, é igual essa história do homem também, o machismo, essa coisa maluca que está intrínseco na nossa sociedade. O vereador Holmes, vai ser votado hoje um projeto de lei que institucionaliza a Semana do Homem em Pontes de Lacerda.
Nessa semana nós faremos o possível para trazer a carreta e aquela pessoa que não fez o toque prostático, que faça. Os caras ficam com medo ou com vergonha. Preferem morrer. A gente sempre fala aqui que não fazer, é só não apaixonar, que não tem problema nenhum, é só para fazer o diagnóstico. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu já fiz o PSA e o PSA deu margens livres de segurança. Não pense só nisso, porque o toque é para ver se os bordos da próstata estão endurecidos. Se eles estiverem endurecidos, é o prenúncio de que você vai ter um câncer amanhã. Então, isso é prevenção. Agora, também não pode fazer igual alguns que a gente conhece, que toda semana também está no urologista. Verdade, a mesma coisa acontece com a mulher. Até a gente discutia no programa Vitrine da semana passada essa questão. A mulher tem medo, é um bicho de 7 cabeças fazer a mamografia. Não é incômodo, né? Não é muito cômodo. Mas é indolor. Mas é indolor, não tem. Você tem que ir lá e tem que ver e realmente fazer esse exame para se prevenir, tá? E tem mais, Ivanildo. Eu fiquei sabendo também, né, a doutora estava conversando com a gente assim, ó, que na realidade a mamografia, ela só vai te dar um diagnóstico, ela não vai falar assim, olha, você está com o câncer de mama, né? Então, assim, tem vários outros jeitos de você fazer essa prevenção. E ela vai mostrar, por exemplo, se você tem um nódulo. Isso. Esse nódulo poderá ser, você vai descobrir quando? Quando você vai fazer uma incisão mamária, vai tirar parte desse nódulo e vai fazer um exame chamado biópsia. A biópsia, sim, vai marcar se você tem um câncer, ou se você tem um nódulo gorduroso, ou se você tem um lipoma, o que você tem, que pode ser benigno ou maligno. Por isso que tem que cuidar. É isso aí. Então, nosso recado, né, para as mulheres e para os homens também que está assistindo o programa Visão Crítica de hoje. Bom, e agora a gente vai mudar de assunto e a gente vai falar de política, porque realmente essa da Ibope, Ivanildo, segundo turno está no ar. Como é que você viu assim, um alinhamento político? Vamos falar da nossa eleição aqui em Pontes de Lacerda, né? E agora a eleição também é para o presidente da República. Como é que você está vendo isso? Rosângela, eu acho que Pontes de Lacerda foi privilegiada. Primeiro, conseguiu eleger um deputado. Mais um deputado que nós tínhamos o doutor Antônio. Então nós vamos ter o Van Clay. Não obstante a isso, também foi o mais votado aqui o governador. O deputado regional, o deputado federal, Ezequiel, teve a expressiva votação de 8.700 votos aqui no nosso município. E agora, todo esse alinhamento, por coincidência, apoiou o Aécio Neves no primeiro turno. E provavelmente isso se reedita no segundo turno. Se o Aécio ganhar, Pontes de Lacerda vai ficar num alinhamento retilíneo de presidente a deputado, a prefeito, que inclusive apoiou todo esse segmento aí numa linha reta. Eu acho que nunca esteve tão bom e nós não podemos perder essa grande chance. Agora, assim, fala para nós assim, Ivanildo, o que se percebeu nessa eleição, não sei se você já comentou com o Vieira, assim, ó, os votos de fora diminuíram, né? Será que foi em função da campanha, do voto útil, essa conscientização? Como é que você analisou, fez essa análise? Não, eu acho que sistematicamente 40% dos nossos eleitores votam em candidato de fora. Não foi diferente. Deu cerca de 38 dessa vez, porque 9.902 votos, me parece, eu não estou sabendo precisar aqui, votou ainda em candidato de fora. Querendo dizer ainda que era candidato daqui. Candidato daqui fora que tem domicílio aqui, que luta pelas coisas daqui, que tem compromisso com o Pontes de Lacerda. Pelo menos esse é o meu entendimento. Seria a melhor forma de se fazer uma política mais... Olha, eu nunca vi num país onde o casuísmo é tão grande como no Brasil. Tudo isso foi feito e foi esticando e puxando dali para beneficiar quem está no governo e quem já manda, quem está no poder. Voto distrital misto é a grande solução. Todos os países desenvolvidos têm o voto distrital misto. Os países em desenvolvimento e onde a política coronelista, onde a política de fazer planos de estar no poder por 20, 30 anos, igual a gente tem visto ao longo de nossas vidas aí, é que não permite isso. Nós precisamos de representatividade, se não local, no máximo ela tem que ser regional. E é isso que eu espero que algum presidente que possa entrar lá, possa fazer uma reforma política decente, onde cada município, onde cada região
possa se fazer representar. Agora, assim, quando você diz região distrital, regional, e uma coisa que foi batido muito, assim, por vários candidatos, é assim, ó, mas o candidato daqui também busca voto fora, né? Então, como é que seria essa, assim, só para o nosso telespectador entender melhor, assim, esse voto distrital? O distrital, ele incumbe-se da pessoa ter voto, de lançar tantos candidatos quantos forem naquela região que ele está inserido. O mais votado vai ser o representante. Isso que você coloca que o candidato daqui também buscou voto fora, buscou, ele teve voto em 110 municípios. Porém, porque ele tinha uma base, que era a atuação das polícias civil e militar, que somou com ele nesse intento de fazer um deputado e também eles terem um representante na Assembleia. Agora, isso é possível por quê? Porque o sistema, ele é maligno. Ele coloca a situação do quem pode mais chora menos. E quando você coloca para essa combatividade, normalmente ganha o que mais tem dinheiro. Normalmente que está mudando, né? Pelas últimas eleições, a gente percebeu aí que não é bem... Eu não sei se está mudando para melhor ou para pior, porque a gente está convivendo com gente que pega o dinheiro, que vou te dar tantos votos, e quer dar um voto que não é dele. Porque eu só tenho o meu voto, você só tem o seu voto. Então eu não posso prometer para alguém de fora, com dinheiro ou sem dinheiro, que eu vou dar tantos votos. Eu não detenho voto de ninguém. Isso é que tem que acabar. Então as pessoas... a gente sabe aí que tem candidato a deputado estadual que gastou 10 milhões de reais, estimativamente, e foi eleito. E nós temos candidatos que gastou uma quantia igual ou superior a essa que ficou fora. Então, dinheiro ajuda demais, mas trabalho, luta contínua, diuturna e serviço anterior prestado é o que realmente vale. Agora, assim, uma questão que você falou de votos aí, que o pessoal debate muito, eles criaram essa lei, que é a da legenda. Não sei até que ponto, assim, favorece, porque, assim, tem candidatos que têm menos voto e foi, né? Isso pode Isso é outro casuísmo que na reforma tem que cair. Você tem, por exemplo, nós tínhamos 24 vagas para deputado estadual. Quem vão ser eleitos? Os 24 que tiver mais votos. Acaba o negócio de apadrinhamento, de pega dinheiro daqui, toma lá daqui, você entendeu? Quem tiver mais voto vai embora. Vamos pegar lá o procurador Mauro, foi o 5º mais votado e está fora do processo. Ficou manifesta a vontade popular? Não ficou manifesta. Esse cara foi, para um país sério, teria sido eleito. Agora, como foram fazendo essas leis e criando situações, a gente vê o que está vendo aqui. Então prevalece aí a vontade política, não a do eleitor, nesse caso, né, Vanildo? A vontade do eleitor sempre vai ficar em segundo plano. O casuísmo, o que se montou para poder favorecer pessoas que nem era tão bom de voto, é o que dá no que deu. Agora sim, Vanildo, vamos falar assim da eleição, e que a gente percebeu nessa eleição, a gente que está por fora, a questão das pesquisas. Como é que você analisou? Porque assim, muitas pesquisas, a pessoa que não estava dentro foi eleita. E a que estava, e está acontecendo isso, essa subida aí, né, dos presidentes, por exemplo, o Aécio estava lá no último lugar, né? E aí agora, como é que a gente vai analisar esses ibopes, né, da vida aí? O que a gente lamenta é que até os institutos de pesquisa foram direcionais esse ano. Eles esqueceram de anunciar que com a morte do então candidato do PSB, houve uma comoção nacional e a Marina subiu violentamente. Desde que foi feito o enterro, uma semana depois, ela continuou no auge subindo. Porém, ela teve um declínio vertiginoso. E todo mundo sabia disso, todo mundo estava vendo. Emocional. Todo mundo está vendo. Comoção nacional. Aí começou ato contínuo, na última semana, uma subida vertiginosa de quem? Subida vertiginosa do Aécio Neves. E acho que eu, particularmente, eu conversava isso com o Pedro da Pecuária hoje, que é um petista convicto, e nós dizíamos que a Dilma perdeu a eleição no primeiro turno. Porque do jeito que estava, ela não tinha adversário. Só que ela foi pelas pesquisas.
E as pesquisas diziam que ela iria para a Marina e ela sabia que a Marina era uma presa fácil. Agora, em compensação, o Aécio é muito difícil. Até porque o cara tem um relevante serviço prestado. Vamos pegar, ele tem realmente a melhor saúde do Brasil e Minas Gerais. Tudo que Mato Grosso... Mas ele perdeu em Minas? Perdeu em Minas porque quem está em mandato... Mas ele teve 92% de aceitação em Minas. Os números estão aí. Ele tem a melhor segurança nacional, a melhor saúde e a melhor educação. E ele conseguiu produzir... Minas Gerais não produzia nada de grãos, era só bovinos. Hoje, Minas Gerais é o terceiro maior produtor de grãos do país. E é mérito desse homem. E as pessoas estão descobrindo isso. Então, e outra coisa, vamos voltar às pesquisas. Uma semana antes aqui, a eleição seria no domingo, nós tivemos um programa do Visão Crítica aqui. Estiveram aqui empresários, pessoas da comunicação como o Maxwell, vice-prefeito de Vila Bela, o doutor André, o Vieira e eu. Né? Me parece que essas pessoas. Os números da pesquisa diziam que a frentinha do Van Clay não elegeria ninguém. Não só foi facciosa, mentirosa a notícia, como elegeram 2 e muito bem votados. Então, depende de a quem serve a pesquisa. Para que serve? Agora, o cara também fala assim, olha, tá eleito, então eu não preciso votar, vou votar no outro. Será que funcionou mais ou menos assim? E quando uma pesquisa, o cara lá de São Paulo faz uma pesquisa aqui, ele provavelmente nem sabe que existe Ponte Lacerda. Ele não sabia que tinha um candidato com aquela capacidade de trabalho, com a busca pelo voto individualizado, casa por casa, comércio por comércio. E aí ele faz isso a nível de Estado. Não acertou uma pesquisa do Estado do Mato Grosso. Nós temos 141 municípios. Dos 141, não fizeram mais que 10. Agora, você faz uma pesquisa e pega Van Clay, na capital, ele teve 1.000 e poucos votos lá. Ele vai aparecer num coeficiente lá embaixo. Só que as pesquisas internas do PV e as que o Van Clay fazia, diziam que ele teria seguramente 18 mil. E esses 18 mil votos foi sempre o número que ele defendeu com veemência. Eu vou ser eleito porque nós teremos 18 mil votos. Então, em nenhum momento, né, a gente até parabeniza aqui toda a equipe, porque assim, em nenhum momento eles falaram assim, ó, então tá bom, mesmo internamente quando a gente conversávamos, né, não, a gente as pesquisas estão mostrando, né, quando tudo dizia ao contrário. E ele fez números assim muito, muito palpáveis. Ele contava em Ponte Lacerda não com quase 12 mil votos que ele teve, ele contava com 10 mil votos, que muita gente achava que já seria demasiado alto esse número. Ele contava com 700 votos em Vila Bela, ele teve 900 e uns quebrados. Então, os números ele subdimensionou para que ele não fosse pego de surpresa lá na frente. E os números do Ibope, de Mark, etc., etc., erraram em quase todos, salvo nos majoritários, governador, presidente e até deputado federal. Agora, deputado estadual é um negócio inerente a cada região de atuação do candidato. Bom, gente, nós vamos para o intervalo comercial, mas antes eu quero convidar aí, né, os empresários para fazer uma análise aí crítica do seu próprio negócio para promover o desenvolvimento e também o desempenho contínuo da sua empresa e também como profissional. E o recado da Juliana é exatamente isso para você, empresário que está nos assistindo. Para que você saia do lado de fora da sua empresa e entre como cliente e faça uma análise de como você gostaria ou como, né, os teus funcionários, os seus colaboradores estão atendendo o cliente e se é isso mesmo que você gostaria para o seu cliente. Passar a ser um cliente da sua própria empresa. Vamos conferir com a Juliana. Bom dia! Hoje meu convite é para você, empreendedor, para que junto comigo nós possamos fazer uma reflexão. O seu negócio, ele tem uma fachada atrativa? O seu cliente, ele é bem atendido ou demora um prazo até ele entrar na sua empresa e o seu vendedor poder atendê-lo? Os seus produtos estão bem dispostos?
o seu ambiente, a sua empresa, ela é confortável para o seu cliente ou ela tem uma poluição visual muito grande? Enfim, essas perguntas elas podem ser respondidas de forma muito simples e para isso hoje eu quero lhe fazer um convite. Entre na sua empresa como cliente. Você fala, Juliana, como assim? Isso mesmo, entre pela porta da frente como um cliente. Muitas vezes na correria do dia a dia, a gente já entra na empresa focado nos nossos afazeres, focado na gestão, na organização, no controle e nos esquecemos de acompanhar o nível de qualidade da nossa empresa. Por isso eu quero te convidar, entre como cliente na sua empresa. Separe um dia ou faça isso com frequência. Entre desde a fachada, analise a sua fachada, ela está chamativa, ela está adequada, tem alguma coisa errada, ela está muito desbotada, ela está muito feia, comparado aos meus concorrentes, como é que ela está? Já é um ponto para você começar a identificar melhorias. Você entrou na empresa, visualmente, os seus produtos estão bem distribuídos? Seu empreendimento está limpo? Seu empreendimento está chamativo para o seu cliente? Se você fosse um cliente, você gostaria de entrar na sua empresa? Você gostaria de ser cliente daquela empresa? Como que está a resposta dos seus vendedores? Eles demoram muito chegar no seu cliente? Analise isso. Às vezes seu cliente entra, fica rodando dentro da empresa e até que o seu vendedor encontre ele, tem um tempo muito grande e isso vai causando um desconforto para o cliente. Então analise isso, o tempo de resposta do seu vendedor e observe todos os pontos da sua empresa. Mas para que eu vou fazer isso? É muito simples. A melhor resposta do que nós precisamos melhorar está dentro da empresa, só que para isso a gente precisa avaliar. E nós temos uma série de dificuldades de fazer essa avaliação. Porque é exatamente isso, a gente olha a empresa como um filho, como um bem que a gente criou e que está ali perfeito. Só que a gente esquece de acompanhar os resultados e as melhorias. E qualidade é fundamental. Então, por isso, hoje eu quero te fazer esse convite. Entre na sua empresa como cliente. Avalie se você gostaria de ser cliente da sua empresa. E quais pontos na sua empresa não agradariam o seu cliente. Seja crítico. Mas através dessa análise crítica, você empreendedor vai conseguir entender quais são as áreas que precisam ser melhoradas, que precisam ser trabalhadas, se é na área de vendas, se é na abordagem, se é na organização do ambiente, se é na disposição dos seus produtos, se é na limpeza, se é na fachada, enfim. Se você fizer essa análise, você vai identificar os pontos que precisam ser melhorados e a partir daí você elabora uma estratégia para poder melhorar essa situação e garantir que a qualidade seja mantida no seu empreendimento. Hoje, para empreendedor, é esse convite que eu faço. E para você, vendedor ou funcionário, colaborador, se analise também. Você gostaria de ser atendido por você? Você gostaria de ser atendido por um vendedor no seu perfil, na sua característica? Ou você que trabalha em qualquer outra área que lida com o cliente, você gostaria de ser atendido por uma pessoa no seu perfil, que tem a sua atitude com o cliente? Faça uma autoanálise, uma autoavaliação. Não existe forma mais simples da gente identificar pontos que precisam ser melhorados e aprimorados. Avalie o seu empreendimento como cliente, se autoavalie como colaborador, como profissional e identifique os pontos de melhoria. A partir daí, é só elaborar a estratégia adequada para recuperar esses desgastes que a gente vai tendo com o tempo e garantir que a qualidade seja mantida e a satisfação do seu cliente seja mantida. E assim, a gente garante o desenvolvimento e desempenho necessário. Então, a nossa dica de hoje é: faça uma autoanálise, tanto de si quanto profissional, quanto do seu empreendimento e tome as atitudes necessárias para melhorar esses resultados e assim a gente conseguir manter a qualidade. Essa é a nossa dica de hoje. Bom, gente, agora nós vamos tratar de um assunto, mas muito, muito sério mesmo e um tanto quanto preocupante, que é aí, né, a gente tem 2 municípios atualmente, áreas, né, Ivanildo,
que pertence à Vila Bela, mas todos os benefícios são de Pontes e Lacerda, e aí ninguém quer tirar o pano, tá todo mundo caladinho, como você mesmo disse, e você levantou essa lebre aí, e agora tem que resolver. Fala para nós a respeito deste assunto aí, como é que você está vendo essa divisão, essas áreas que estão aí sendo, entre aspas, prejudica Pontes e Lacerda, prejudica Vila Bela. Explica para a população aí como é que é esse assunto. Não, de fato ela só prejudica Pontes e Lacerda. O que acontece? Nós temos uma área de 76 mil hectares inseridas dentro do município de Pontes e Lacerda, porém que é município de Vila Bela. Por estar inserida aqui, como a maioria das pessoas que moram nessas áreas, que são Coronel Ari, assentamento Miúri e assentamento Carla Patrícia, cerca de 1.100 famílias, essas pessoas compram aqui, fazem tudo aqui. Só que tudo que eles recolhem, tipo ITR, tudo recolhe para Vila Bela. Então o que está acontecendo? Vila Bela está ficando com o bônus e nós com o ônus. Pontes e Lacerda tem um custo operacional hoje para manter as escolas nesses lugares, para manter saúde, para manter ambulância, para manter estradas de rodagem, para manter pagamento de professores, etc, etc, cerca de 300 mil reais. E pode isso, Ivani? Mas não como? Pode, o prefeito não pode exercitar nenhum tipo de função, construir, reformar, ampliar, manter funcionário no município vizinho. Isso é crime previsto em lei. E eu lamento muito pelas populações que nós colocamos, de Coronel Ari, de assentamento Miúri e Carla Patrícia, que provavelmente vão ser prejudicados. Se nós perguntarmos para essa população num plebiscito, vocês querem pertencer à Vila Bela ou querem pertencer a Pontes e Lacerda? Provavelmente eles vão escolher Pontes e Lacerda, porque tem maior estrutura e porque tem sido o mantenedor dessas. Agora, Vila Bela tem que tomar uma medida, toma que o filho é seu. Ou ela faz um contrato de parceria com o município de Pontes e Lacerda para que nós exerçamos o direito do cidadão dentro de uma legitimação lógica, porque atualmente é ilegal e ilegítimo o que está se fazendo. E isso é desde muito tempo atrás. Tá, e quem vai pagar esses prejuízos ou não há? Porque há um ônus aí. E assim, se veio de administração anteriores e vai continuar. Agora, 2 anos continuou. Como é que fica essa situação, Vanildo? É isso que você está querendo Não, quem levantar? fica é que cada um do munícipe de Pontes e Lacerda paga. Você paga, eu pago. O prefeito fica com cerca de 300 mil reais mês, sem poder atuar em outras áreas, porque está atuando no município de Vila Bela. E aí é que eu abomino isso, eu condeno isso. E dentro da Câmara, a unanimidade quase dos vereadores, 1 ou 2, é que são favores. Por que até hoje, assim, não foi levantada essa questão, entrou, saiu e continua, e ninguém consegue resolver, e o dinheiro está indo? Está indo, mas eu acho o seguinte, essa coisa às vezes passava até por não observado. Eu não quero aqui condenar ninguém, e os votos nem culpar são de ninguém. Vila Bela? Os votos, a maioria votam aqui. As pessoas têm vínculo com aqui. Porque se você perguntar geograficamente, o que acontece? Tudo é ligado a Pontes e Lacerda, naturalmente. Agora, isso sabe quantos 1.000 hectares envolve? 76 mil hectares. O município de Pontes e Lacerda, numa reunião preliminar que teve... Isso em arrecadação vai dar em média quanto, Vanildo? Isso só de arrecadação de ITR ultrapassa mais que esses 300 mil por mês. E esse dinheiro ainda vai para Vila Bela. Mas, enfim, nós queríamos, foi feita uma proposta de trocar essa área, passaria para Pontes e Lacerda, e o final do município de Pontes e Lacerda passaria para Vila Bela. Isso não foi nem cogitado, eles não querem, e eu respeito. E o prefeito de lá também não pode chegar e falar, não, eu vou doar para vocês. Quem que fez isso? A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, há 10, 12 anos atrás, no apagar das luzes, e nós estamos pagando o ônus até hoje. Você entendeu? O que deveria ser os limites naturais? O Rio Guaporé, o Rio Alegre, que são limites naturais. Agora não, fizeram uma linha reta, não se pensou em direito na época de quem estava lá e de que seria prejudicado. Hoje o grande prejudicado, eu não tenho dúvida, é Pontes e Lacerda, e não vamos permitir isso.
Eu não pactuarei com isso, como sempre, eu não pactuo com nada errado. Não vai ser agora que eu vou passar a mão na cabeça de ninguém. Mas e aí, se você não compactua, qual que é a solução? O que se tem a fazer para que esse fato não aconteça? Ou a Assembleia faz o que tem que ser feito, ou Vila Bela negocia e faz um termo de ajustamento, de parceria, e repassa um pouco de dinheiro, que não seja os montantes, mas que passe um pouco para Ponta Lacerda, para que nós possamos respirar, para que nós possamos sair do aperto que sempre as prefeituras estiveram, ou nós vamos tomar de direito a luta na justiça para que realmente isso possa acontecer. E esses investimentos, Evanildo, que saem de Pontes e Lacerda, eles estão sendo mesmo aplicados, a população de lá sabe exatamente disso. Sim, e sabe. Não cobra Vila Bela? Não adianta, eles não têm acesso à Vila Bela. Para ir à Vila Bela hoje, eles têm que passar aqui dentro, andar mais 80 quilômetros de asfalto para poder chegar lá. É totalmente despropositado quem fez esse projeto. E agora, mas alguém vai ser prejudicado. Vai ser. Alguém vai ser prejudicado. Porque alguém já está sendo prejudicado. Já está sendo prejudicado, que é o todo o de Pontes Lacerda. Estamos, para favorecer 1.000 e poucas famílias, nós estamos deixando de atender 48 mil famílias, 48 mil habitantes. Eu vou estar sempre do lado da legalidade. E não tomei uma medida judicial, porque o prefeito falou hoje para mim que eu aguardasse até na sexta-feira, que ele espera fazer uma reunião com o município da Vila Bela, para que nós possamos entrar num bom termo. Eu acho que a proposta é honesta. Eu acho que a gente também não pode levar nada a ferro e fogo, mas também não pode cruzar os braços. Já são passados 2 anos dessa administração, estamos vendo o tempo passar e chega. Tem que definir. E eu espero que definamos isso no menor espaço de tempo possível. Mas isso é um processo longo, médio, curto prazo? Como É longo se não tiver alguém que corre atrás. E você vai correr? Eu vou. Eu fui eleito para isso. Eu tive 1.195 votos. Eu não fui eleito para 1.195 pessoas. Fui eleito para a população de Pontes Lacerda. Inclusive desses habitantes dessas 3 regiões que estão sendo prejudicados e não sabem como será o amanhã deles. Será que nós somos da Vila Bela? Será que nós somos de Pontes Lacerda? Como é que será? Pelo menos nós vamos colocar um ponto final nisso. Ou eles serão de Vila Bela ou eles serão de Pontes Lacerda. Porém, de forma definitiva. Manildo, nosso programa está chegando ao final, mais uma vez, né? Foi um prazer enorme estar aqui com você, dividindo essa bancada. Eu gosto, como já disse no começo, eu gosto de estar aqui, porque a gente fala à vontade, conversa, né, os diversos assuntos. Muito obrigada. Sou eu quem agradece, mais estar aqui, eu que estou toda segunda-feira, né? Eu gosto também de vir aqui, aonde a gente procura, na verdade, passar à população as coisas que realmente ocorrem no município. Sem deturpação, sem desvio, sem protecionismo e sem fugir da retidão que os bons usos e costumes assim determinam. Bom, e a você de casa, tenham todos uma boa tarde, né? Aí uma semana maravilhosa e a gente se encontra aí numa outra oportunidade. Grande abraço!